Fala, gente, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas vocês, boa noite a quem nos acompanha pelas mídias sociais também, pelos todos os canais da internet, YouTube, Facebook, Instagram. Nós estamos hoje no nosso primeiro episódio do EduCast, que isso aqui é a realização de um sonho, né? Um sonho que está sendo idealizado entre amigos, e é muito importante a gente poder discutir a educação, que é o nosso segmento, mais específico, a educação do nosso município, o que acontece, o que a gente projeta para a educação do município, o que a gente espera dessa educação. Essa é a função desse nosso programa, e para isso eu trago convidados muito especiais, e começo hoje aqui com a professora Rosa Maria Silveira, que é coordenadora do ERER de São José, que é o setor de educação para as relações étnico-raciais. Ela que é pedagoga, especialista em educação, membra da diretoria da Associação de Educadores Negros do Estado de Santa Catarina e conselheira do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Também a professora Sheila Martins, assessora educacional da ERER e da Educação Infantil, que é pedagoga e idealizadora do projeto Humanizar para Transformar as Relações e membro também do Grupo Afro Pegada na Go. A professora Pamela Cardoso, que é assessora da ERER também da Educação Infantil e é pedagoga especialista em educação básica e pesquisadora da educação para as relações étnico-raciais aqui do nosso município e também de todo o estado de Santa Catarina. Eu gostaria que vocês soubessem que eu estou muito feliz com a participação de vocês. Sejam todas muito bem-vindas ao EduCast com Toninho Educação. Para mim é uma honra ter todas vocês aqui como primeiras convidadas para esse bate-papo sobre educação. E como eu já falei no início, nós vamos falar hoje sobre a educação para as relações étnico-raciais, que é a especialidade de vocês, a expertise de vocês, né? E nós temos que trazer essa discussão que é cada vez mais atual, que já é delimitada por lei, né? Como a gente tem aqui, que é a Lei 9.394 de 96, que é a LDB, já dispõe no seu artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira, incluindo a Lei 10.639 de 2003. Então, né, para iniciar essa nossa discussão, eu gostaria de, primeiramente, né, para o nosso público poder conhecer vocês, que vocês pudessem falar algo sobre vocês, quem são, a idade, formação, né, e da onde veio esse interesse de atuar no campo da educação e mais especificamente na ERER, na educação para as relações étnico-raciais. Pode começar pela nossa coordenadora Rosa Maria Silveira. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rosa Maria de Jesus Silveira, né? Eu sou professora da rede, eu sou uma mulher negra e daí vem, né, a meu objetivo maior em trabalhar e estudar e pensar sempre sobre a educação antirracista. Por isso milito há alguns anos já, estudo e trabalho. Vim de uma comunidade de periferia, nasci e me criei na comunidade Monte Serra, do maciço do Morro da Cruz, e lá fui educadora durante muitos anos. Então lá, nesse berço de uma comunidade de periferia, onde a maioria era negra e tinham todas as mazelas do racismo, surgiu os dois encantamentos que me trazem até hoje a minha militância, tanto a educação, esse viés da educação e o viés da educação das relações étnico-raciais. Por isso, por estar nesse berço, por vivenciar todas as questões, tanto da necessidade da educação antirracista na sociedade brasileira, tanto quanto o valor e a potência que a educação tem para essa luta, para fomentar essa luta, que eu hoje estou nessa pasta. Estou nessa pasta há alguns anos, né? Hoje estou como coordenadora, mas já atuei também como assessora e faço há 30 anos a educação. Sou professora há 30 anos e por acreditar no poder que ela pode transformar. A gente tem hoje, enquanto ERER, enquanto setor, a frase de Mandela como mote da nossa ação, né? Que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, por isso que hoje a gente usa, né? Eu faço disso a minha militância pessoal e a minha militância no campo do trabalho. Sou mãe, tenho 2 filhas maravilhosas que também têm toda essa trajetória de luta nos seus estudos e nas suas militâncias. Sou professora, né, da educação infantil efetiva na rede e sou uma militante estudiosa da área da educação das relações étnico-raciais, tanto quanto da educação infantil. Eu costumo dizer que eu tenho esses 2 lugares de fala, porque são 2 lugares que eu estudo e trabalho. É nesse sentido que a gente vem atuando no município de São José. E
E é isso. Perfeitamente, Rosa. É como diz o nosso slogan, né? Que educação é a transformação que a gente vê. E a gente, ouvindo aqui o depoimento da Rosa, emociona e traz um orgulho para nós, enquanto josefense, né? Enquanto agentes públicos do nosso município, a gente tem pessoas tão qualificadas, né? E atuando com o coração, né? E com a alma numa causa que é tão justa, que é a educação e as relações étnico-raciais. Quero passar a palavra agora para a nossa professora Sheila Martins, para que ela possa trazer a sua mensagem aí para o nosso público. Olá, boa noite a todos. É um prazer e uma grande alegria estar aqui. Boa noite, Toninho. Boa noite, Rosa e Pamela. Então, eu sou professora Sheila, tenho 45 anos, sou mãe da Helena, sou uma mulher negra. E o meu encantamento pela temática, Toninho, ele vem desde a minha infância, né? Quando na minha vida de estudante eu era invisibilizada, né? Nós, enquanto crianças pretas, nós não tínhamos a oportunidade de nos vermos nos espaços, nas paredes. E isso muito me inquietava. E lá em 2005, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu decidi que o tema do meu TCC seria a identidade, a construção desse povo tão invisibilizado. Perfeito. E a partir de 2005 que eu trago todo esse legado, toda essa temática, toda essa vivência, porque eu prometi para mim mesma que aonde eu atuasse na minha profissão, as crianças pretas não iriam passar pela infância que eu passei. Invisibilizadas, e que jamais eu seria a professora que eu... Como é que eu falo, Rosa, sempre agora? Que eu seria a professora que eu nunca tive, né? Então, esse foi o maior motivo de eu ser uma idealizadora dessa pauta, dessa questão das relações étnico-raciais. Legal, perfeito. Despertar aquele orgulho também na criança preta de valorizar o seu cabelo, né? Isso, o seu afro, de não precisar colocar um aplique, né? De valorizar o seu tom de pele, né, de valorizar os seus traços, porque quanto mais claro, mais perto do correto, né? A criança tem essa ideia, a criança ela nasce e vê o mundo transformar essa ideia na cabeça dela, de que quanto mais clara ela for, mais certo está, não é? E quando nós temos um trabalho desse, né, vindo de vossas excelências, que provam que sim, é bonito ser preto, né? Que o nosso cabelo é lindo, que a nossa pele é linda, né? Que a nossa religião ela é valorizada e ela cultua algo sagrado também, né? Eu acho que isso é incrível, né? Incrível. Eu fico muito emocionado com tudo isso. Nos lugares que nós transitamos, a gente sempre costuma dizer para as crianças e para os adolescentes que eu, a Rosa e a Pamela somos 3 mulheres pretas e cada uma tem o seu cabelo, né? Porque a gente pode ter o cabelo que a gente quiser. Que a gente quiser, exatamente. Passar a palavra para a professora Pamela, para que ela possa trazer a sua mensagem aí para a nossa população. Boa noite a todos, cumprimento Toninho, cumprimento as minhas companheiras de luta e de trabalho, Rosa e Sheila. Eu sou Pamela Cardoso, sou uma mulher preta, nascida e criada no Morro da Caixa, do centro, filha de um policial militar e de uma professora. Então, desde a minha infância, já venho com essa resistência, com essa luta. Os meus pais sempre me ensinaram que a gente precisava fazer sempre o melhor. Não só pelo tom da nossa pele, mas porque a gente tem a oportunidade de mostrar quem nós somos. Sim. E na educação, né, sou professora há 17 anos, e na educação eu também tenho esse desejo de ser a professora que eu não tive. Dentro desse espaço de educação, a gente sempre é a professora preta que mobiliza as questões das relações étnico-raciais. Então é esse o nosso objetivo, de trazer uma educação antirracista para que todos e todas possam fazer esse trabalho e que as nossas crianças possam ser oportunizadas e visibilizadas. Sou mãe de 2 meninos, Natan e Davi, 2 crianças lindas, 2 meninos pretos, e eles são criados a ser forte, né, porque a nossa cor nos une. E eu acho que a gente faz um trabalho de uma consciência coletiva, uma consciência individual e principalmente de uma consciência social. É isso que a gente vem trabalhando, a gente nos une para isso e o nosso processo ele é contínuo. Ele é forte, ele é leve, ele é generoso e a gente faz de São José uma educação antirracista.
Perfeito, perfeito. Vocês são um orgulho para São José, são um orgulho para a rede municipal, né? Esse que é um trabalho que vem de muito tempo, como a Rosa explicou, né? Um trabalho de provar a importância da existência desse trabalho na rede. Por isso é muito importante hoje a gente poder valorizar a construção que teve lá atrás, né? Porque por muito tempo era invisibilizado, né? Como fomos todos nós crianças invisibilizadas, e de repente surge uma lei que até para aplicabilidade dessa lei é muito difícil, e aí surgem professoras pretas, né, super competentes, né, estudiosas na área, né, mestrandas, doutorandas, especialistas, coordenadoras, enfim, né, que provam para a sociedade que sim, precisa colocar em prática a lei, que sim, é importantíssimo que lá na ponta, nas escolas, aconteça de fato a educação para as relações étnico-raciais. E aí eu gostaria de perguntar para vocês quais foram as experiências profissionais, né, que mais marcaram vocês e fundamentaram ainda mais, né, a importância dessa discussão nas escolas, né? Qual foi ali uma passagem durante a carreira, né, que fundamentou ainda mais, né, esse propósito de fazer acontecer a lei. De repente, uma situação com um professor, uma intervenção com um aluno, uma intervenção com um pai, né? Sempre a gente passa por alguma coisa, né? A Sheila enquanto diretora, tu enquanto professora, antes de ser coordenadora, enfim, né? Tu em outro propósito. O que aconteceu ali que a gente desbravou isso, né? Além de estar no setor, de lutar para que o setor exista, qual foi a passagem ali que mais marcou para vocês? Eu, assim que fui convidada pela professora para fazer parte do ERE e fomentar essa prática antirracista nos espaços de educação, a gente começou a iniciar as formações, e a gente ia para os espaços e falava e trazia, né, a prática e toda essa busca de trazer essa prática para as unidades, e fizemos isso um ano inteiro, desde a educação infantil, nos polos de educação infantil, no ensino fundamental, nos polos de EJA, e no final desse primeiro ano a gente fez um seminário. E aquele seminário mostrou o quanto o processo da formação continuada faz a diferença. E quanto depois, as minhas idas nas escolas, professor, olha, Rosa, vem aqui que eu quero te mostrar isso aqui. Olha esse trabalho. Olha. E depois teve um outro ano que a gente fez um chamamento para que as professoras apresentassem os trabalhos que estavam desenvolvendo nos espaços educativos. Seu retorno do trabalho. A maioria dos trabalhos eram de ERE. Que show! E aí eu me lembro daquelas professoras que estavam lá apresentando, foram professoras que tiveram dúvida. Uhum. Até hoje, ontem eu fui sábado, eu fui numa festa da família, veio uma professora, ô Rosa, tu lembra de mim? Tu fez uma formação e tu falou sobre as cotas, eu nunca esqueci. Que bom! Então, é isso que hoje faz com que cada vez mais eu milite e eu lute para que a ERE de São José continue efetiva. Sim. Porque a efetividade desse processo de formação, dessa presença, desse trabalho, ele fomenta muito. Sim. Porque hoje a gente vai nas unidades e ele está lá evidente, o nosso cartaz, os nossos trabalhos. Não tem uma unidade hoje de São José que não tem o nosso cartaz. Uhum. A gente tem um grupo, o pessoal está o tempo inteiro. A gente deu uma tarefa no nosso grupo de trabalho onde a gente chegou a se emocionar no último grupo que foi apresentar, porque eles fizeram uma música e uma poesia de tamanha grandeza que a gente chorou muito. Que legal. Então, é esse resultado. Reflexo do trabalho de vocês. É esse resultado que faz com que cada vez mais eu tenha certeza que é de uma grande importância. Quando legal. A gente vai nos espaços, na sala dos estudantes, que a gente chega lá na frente, que aquela menina negra vê a gente e a gente diz, eu sou coordenadora. O orgulho. Que legal. Eu posso ser um dia também. Ser. As professoras negras, quando a gente está lá e a gente vai para aquele cafezinho, que bom. Fiquei muito feliz com o que vocês falaram. É um orgulho da gente estar lá. Quando eu ia nos espaços, eu até digo para as meninas, eles vão nos espaços educativos, tem uma... Ai, que legal que vocês vieram. Como vocês falam bem? Quer dizer, opa! Sim. Então, é isso. Por isso que sempre quando a gente vai, a gente tenta dar o nosso melhor, tenta deixar mensagem, porque a gente está lá acolher, se colocar à disposição. Né? E também sempre deixando a educação das relações do nosso setor como um setor
para ajudar. Perfeito. Para fomentar. A gente não está lá para... Claro, a gente está lá para também fazer o nosso protocolo de acolhida, nosso protocolo de intervenção, mas principalmente para ser um setor onde a gente vai estar para contribuir para esse processo. Que coisa linda. Né? Que coisa então, linda. Isso para mim, pessoalmente, ao longo de todo esse tempo, por exemplo, teve um ano que a gente trabalhou a carta de Ulisses. E essa carta era uma professora e um professor que naquela época estavam na faculdade, e eles explicaram o quanto, quando eles eram criança, os dois não eram nunca sinhazinha, os dois foram sempre deixados de lado. Sim. Então, lutando contra tudo isso, hoje eles estavam com professores de faculdade. E era uma carta de Ulisses, essa carta. A gente leu no grupo de trabalho. E eles levaram esse processo para a escola. As crianças trabalharam essa carta, mandaram uma correspondência para Minas Gerais. Sim. Essa professora, que é doutora hoje da Faculdade de Minas, veio no seminário deles ali no colégio. Perfeito. E fez toda uma intervenção. Então, de nosso processo de formação. Sim. Sabe? Olha o então, orgulho, né? Isso, eu digo, a gente tem muitas coisas positivas e muitas coisas caminhando. Uhum. Então eu fico muito feliz da gente continuar, poder ainda cada vez mais fazer a diferença em pequenos momentos, grandes momentos. Sim. E dar continuidade a esse trabalho. Sim. E a importância do trabalho de vocês, ela é surreal, porque o nosso cérebro, eu costumo dizer que o nosso cérebro ele funciona com repetição, não é? A gente aprende através da repetição. E a população, ela não está acostumada a ver tantos pretos em espaço de poder. Por exemplo, não está habituado a ver uma coordenadora preta, não está habituado a ver uma assessora preta, não está habituado a ver uma pedagoga preta, não está habituado a ver um médico preto. Entendeu? Então, quando vamos trazer o exemplo do médico, que eu sempre trago isso, quando você vai lá, marca uma consulta com um especialista, que seja com um neurologista ou um cardiologista, você pega o nome do médico, CRM e pronto, está marcado. Quando você abre a porta e dá de cara, se depara com um médico preto, é um choque, por quê? É o racismo estrutural, porque numa sala de medicina, você não vai ver estudantes pretos, você vai ver brancos, você está habituado a ver os brancos. Então, quando você vê o preto, o teu cérebro não está com aquilo gravado, ele não trouxe aquela informação, então é o choque, e aquilo ali é o racismo estrutural. E o segundo choque é quando você duvida do diagnóstico dele. Será que ele está falando certo? Porque eu não estou habituado a ver pretos nesse espaço, entendeu? Então ali é o segundo racismo. Então, quando a gente consegue estar nesse espaço de poder, levar essa mensagem, né? Acolher, direcionar, trazer a expectativa para essas crianças pretas, olha, vocês podem ser também, né? Esse espaço também é de vocês, né? É o significado total do trabalho e da efetividade. Porque quando a gente vai nesses espaços de formação, a gente trabalha representatividade, a gente trabalha a importância da presença dessa educação nesses espaços, a gente trabalha tirar esse olhar eurocêntrico que o nosso currículo teve, pensar no currículo com a diversidade, pensar na formação continuada e também deixamos bem evidente para os profissionais que a gente hereda hoje muito mais desconstrução dos estereótipos e desse racismo estrutural que ele está em nós. E aí a gente trabalha. Tanto é que quando a gente acaba a formação, já teve professores que chegam, Rosa, depois eu queria conversar contigo porque eu tenho umas dúvidas. Como que eu falo? Entendeu? Quer dizer, além de trabalhar lá, a gente está trabalhando no letramento desse professor. Sim, o letramento que ele racial. se tocou que ele faz o racismo linguístico e que ele quer saber como é que é a frase correta, Perfeito. como é que é a frase adequada. Então, isso é muito importante. Né? Perfeito. E quando a gente fala em educação, a gente também tem a certeza que o professor, quando está fazendo essa formação e no seu letramento crítico-racial, ele pensa ao planejar, pensa nessa criança, nesse espaço, no estereótipo, que imagem nós estamos colocando para essa criança se enxergar, né? Então, a educação infantil é a primeira etapa. Então, a gente precisa, desde a educação infantil, possibilitar que essas crianças precisam ser vistas, elas precisam ser representadas num livro didático, numa canção, numa atividade, num brinquedo, né? Das bonecas pretas, no cabelo, na representação, porque o cabelo, ele é o primeiro lugar
o racismo. Sim. Então, se as nossas crianças não são tocadas, não são sentidas, se a professora não experimenta fazer esse carinho com essa criança, o sentimento dela de visibilidade é muito grande. Então é desse trabalho que a gente está partindo, né, desse princípio de que esse espaço precisa ser acolhedor para essa criança, precisa ser pertencente desse espaço. E de fato inclusivo. Inclusivo. E aí a gente vem nessas nossas formações possibilitar, experimentar, dar oportunidade para as professoras de livros, de música, né, de histórias, né, de autores negros, as coisas estão se vendo, profissões diferenciadas, que a gente possa ver os negros em evidência, coisa que a gente não via quando a gente era criança. Então a gente precisa oportunizar para nossas crianças agora, né? E aí a gente vai fazendo um trabalho do fundamental até o EJA, e a gente tem um projeto muito lindo no município que é o Movimento do Dia, né? Então que pega todo mundo, né, Sheila? A gente iniciou um projeto e os resultados estão sendo maravilhosos, né? É importante isso que a Pamela traz, porque quando a gente fala dos espaços, é importante a gente também entender a estrutura desse espaço, né? Como aqui, por exemplo, a gente tem os livros expostos. Então, se esse espaço não está contemplado para que essa criança negra se veja nas paredes, né? E são ações práticas, como a Rosa falou, no cotidiano, é processual. Então, a criança precisa se ver. Quando a gente vai lá colocar uma imagem de uma criança, geralmente na escovação, a gente pode colocar a imagem de uma criança preta. Né? Não precisa ser só da criança que a gente acaba sempre costumando colocar. E quando a Pamela traz a questão do Novembro é Todo Dia, a gente tem também a Caixa Nossa Voz, que na Caixa Nossa Voz, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o professor, ele tem a oportunidade de colocar ali a sua angústia, a sua dúvida, ou às vezes até o seu depoimento que passou por alguma questão, que sofreu alguma questão de racismo. E ali a gente procura dar resposta para essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa não quer se identificar e ela tem a oportunidade de colocar ali na Caixa Nossa Voz, porque essa Caixa Nossa Voz, ela é um diagnóstico da nossa rede. Perfeito. Né? Então, ali a gente consegue realmente ouvir a voz que foram durante muito tempo silenciadas. Sim. As coisas que aconteceram e passava negligenciado, né? Muitas vezes negligenciado por se tratar de pessoas... dos profissionais que pudessem fazer a intervenção, em muitos casos não dá a devida importância, para não chamar de racista, não é? E em muitos casos também por não terem as devidas ferramentas para intervir. Não é? Até no seminário da IRE que vocês fizeram, foi incrível, inclusive quero dar os parabéns para vocês, né? Mais uma vez, dei naquela oportunidade, e durante a minha fala eu trouxe justamente isso, que mais do que a história e a cultura afro, que nas formações se dê ferramentas para que esse professor possa fazer a intervenção já no momento do ato, e depois seja passado para o especialista que faça a segunda intervenção, que chame os pais e que tome todas as atitudes. Mas o professor regente que está ali naquele momento, que ele faça a intervenção, que ele tenha a ferramenta, que ele saiba o letramento de como chegar nessa criança e intervir de fato e dizer, não, você está errado. Porque muitos negligenciam pelo fato de não saber como fazer e acabar piorando a situação. Muitos negligenciam por não dar a devida importância. Não foi nada. É um manejo, né? Entendeu? É um manejo, né? Então a formação ela é muito importante dela abordar todos esses caminhos, não é? É igual o pedreiro, ele precisa aprender a mexer com a pá para mexer o cimento, ele precisa, senão ele vai fazer a calçada torta, não é? Então é preciso dar esse manejo para o professor. Professor, você pode falar isso, professor, você pode falar isso, desenhar para ele. Esse espaço de formação ele é muito importante nesse sentido também, né? A gente costuma dizer que o óbvio tem que ser dito. Isso. E a gente fala e a gente lê. Se tu quer trabalhar isso, tem esse livro. Se tu quiser trabalhar isso, tem esse livro. Tem esse vídeo. Tem esse documento. Tem esse texto. Tem esse conceito. Nesse fomento que a gente vem procurando desenvolver a nossa prática. Não é fácil porque vivemos, né? É fato, o Brasil é racista. Sim. E reverbera em todos os espaços, inclusive na escola. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma contínua e processual e com todos os atores envolvidos. Sim. Por exemplo, semana que vem a gente vai ter uma formação com gestores, que esses que determinam, que encaminham, que compram, Sim. que gerenciam
a educação. Porque neles também tem que ter esse letramento racial. Tem que ter essa visão. Nosso conteúdo é justamente esse letramento racial. Perfeito. E esse conceito e o que reverbera nesses gestores, né? Que decidem que encaminham, que acolhem essa criança, que acolhem esse professor, que tem que colocar nesse currículo essa prática e ver como essa prática vai colocar. A gente tem essa questão do Novembro é Todo Dia, porque a gente não quer, e a gente sempre fala nas nossas intervenções. Não adianta chegar em novembro, você chamar a gente para cocada aqui, feijoada ali e várias coisas. Evento, a Madalena Freire diz muito claro, o vento bate e leva, não fica nada. Não fica. Educação é processo. Então, é de diferentes formas, de diferentes manejos que a gente vai intervir e fazer com que essa educação seja realmente antirracista. Exatamente. E como vocês veem o fato de hoje a gente ter uma IRER no nosso município e por alguns fatos, pessoas trazerem que vocês militam em causa própria. Não vou usar a palavra militam. Vocês atuam em causa própria. Vocês já viveram isso na pele? Como vocês fazem o manejo dessas situações? Porque é um setor que trata a relação étnico-racial, a diversidade racial, né? E ele é totalmente feito a gestão por mulheres profissionais negras. Né? Então, como lá na ponta esse professor, esse gestor escolar, esse especialista escolar, o próprio aluno, um pai, como ele vê essa questão? Eles acham que vocês atuam em causa própria ou eles já entendem, já têm esse olhar que sim, não, de fato a gente precisa trabalhar a equidade nas escolas, né? A gente não pode falar igualdade, nós não somos iguais, nós precisamos falar equidade, esse setor é extremamente necessário, esse setor está nos ensinando coisas que nós não sabíamos, que ninguém é detentor do saber e não é feio dizer que não sabe, né? Inclusive hoje estou aprendendo muito com vocês, vou aprender muito com outras pessoas que vão passar aqui, né? Mas eu gostaria de saber se já passaram por essa situação. Talvez ainda não tenham passado, talvez não tenha chego no ouvido de vocês, talvez já tenha chego, mas como que a gente maneja isso? Eu, enquanto vereador, eu já ouvi, né, em rede social, já ouvi em plenário que eu atuo em causa própria. Eu sou o único vereador preto, né? Não é atuar em causa própria, é atuar na causa da coletividade. Eu não sou o único negro de São José, mas eu sou o único negro que está no espaço. E como isso é com vocês? Eu acho que para começar a falar e a pensar sobre isso, a gente tem que falar que nós somos mulheres pretas. E somos mulheres fortes. Isso. E somos mulheres fortes porque fomos criadas por mulheres fortes. Para serem fortes. Para serem fortes. Então eu acho que quando a gente nos une, a gente nos fortalece. Né? A gente somos professoras que amam a educação, que nos estudamos e passamos muita dificuldade para poder estudar, para nos formar. E passar no concurso. E passamos um concurso público. Podemos dizer com orgulho que somos professoras efetivas da Rede Municipal de São José, por mérito de cada uma de nós. E quando nos unimos, a gente pensa na coletividade, como tu falou. E a gente pensa no que a gente poderia fazer melhor. E nos orgulha muito estar onde estamos, né? Porque pelas oportunidades que tivemos e queremos fazer o melhor para São José. Essa consciência coletiva e social que a gente vem buscando. Sim. É fácil, não, mas existir também não é uma opção. Então a gente segue na luta, a gente segue firme, fazendo nosso trabalho, que é o que sabemos fazer de melhor. Perfeito. E eu acredito também, Toninho, que nós sabemos que estamos num país racista, né? São José não é diferente. E a gente percebe esse racismo velado, silenciado. Nós costumamos dizer nas nossas formações que o corpo fala, porque Sim. nós somos descendentes de escravizados e a gente tem esse histórico, né? Do nosso corpo fala. Então a gente consegue perceber quando famílias, quando professores, quando diretores, quando estudantes se sentem sim incomodados, desconfortáveis, e nós conseguimos entender que é o racismo, né? E a gente tenta fazer esse manejo de uma maneira educacional, né? Nós estamos ali para educar e não para punir. Perfeito. Quem pune é a delegacia, é a polícia, né? É outras instâncias. Sim. Então a gente está ali sim, como a Pamela falou, somos mulheres fortes, a gente aprende a cada dia, né, a ponto de estudante chegar para a gente e fazer falas, né, racistas, porque a gente consegue entender que não é falar isso, o isso é racismo. Por que vocês estão aqui falando disso? A gente consegue perceber nas falas, mas a gente mantém o nosso
o nosso propósito, o nosso objetivo fundamentado na educação, porque o nosso setor é um setor que orienta, que acolhe, mas que principalmente educa. Então, dizer para ti que nós não passamos por situações que nos deixam tristes, nos decepcionam, mas a gente continua firme no propósito porque a causa é muito maior. Perfeito. E eu costumo dizer também que é muito importante estar à frente dessa pasta as pessoas que têm um lugar de fala. E o nosso lugar dessa pessoa preta que estuda e que vive isso é muito importante. Perfeito. Né? Então o lugar de fala, o nosso lugar de falar de Heré, ele tem uma outra potência porque nós somos Sim. as pessoas que vivem isso. E uma outra questão que eu costumo também pensar e refletir o tempo inteiro é que o nosso currículo ele é eurocêntrico porque ele teve muita ausência da nossa etnia na construção e no processo. Sim. Né? Então, pensar hoje que o Heré e que as práticas de Heré estão com mulheres pretas por detrás é pensar na pedagogia do como. E não na pedagogia como o nosso currículo foi construído até agora, que foi na pedagogia do para. Né? Como a gente vai falar das nossas reais necessidades, das nossas características, todos, né? Das nossas especificidades e realmente do racismo que a gente vive na essência. Né? E não é para, é com. Então, para nós é extremamente importante ter pessoas pretas, sim. Quanto mais pessoas pretas estiverem, não tirando o olhar da educação antirracista, tem que ser feita por todos, porque a gente segue muito também o olhar a frase de Angela Davis, que não basta ser racista. Não basta não ser racista, é preciso pensar, né, e praticar uma educação não racista. Mas e a gente acredita que também a educação, o Brasil só vai conseguir realmente fazer essa movimentação quando todos pensarem nessa educação não racista. Não é uma educação de pretos para pretos, né, porque o racismo não é nosso problema. O racismo não foi feito por nós. A gente vive isso, né? Mas a gente precisa que eles sejam junto conosco. Por isso que a educação antirracista é de todos, sabe? Mas por isso que a gente pensa nessa educação com a gente. Coisa com boa. A nossa força, com o nosso olhar. Meninas, olha, é um orgulho muito grande conhecer todas vocês, né? Saber da história de todas vocês, ser amigo de todas vocês, trabalhar e atuar de alguma maneira com todas vocês, né? E ter vocês enquanto servidoras do nosso município, cuidando das nossas crianças, né? E falando da importância das nossas raízes e trazendo a equidade para uma cidade de 300 mil habitantes. Nós estamos falando da quarta maior cidade do estado de Santa Catarina. Então aí vocês tenham em mente o tamanho da importância do trabalho de vocês no universo de Santa Catarina, lá de 7 milhões de habitantes. Vocês estão na quarta maior cidade desse estado, né, numa posição de destaque, fazendo um trabalho incrível, né? E numa perspectiva que a gente hoje tem um governo do prefeito Orvino que deu um espaço que não se tinha para essa discussão, né? Que hoje nós temos o setor estruturado, lá na Câmara a gente conseguiu aprovar diversas situações, né, que favorecem as nossas lutas, e as nossas lutas não é a luta do vereador Toninho, da Sheila, da Rosa, da Pamela, não, é de toda a população negra do município, e hoje a gente consegue trazer a importância disso tudo, né? Então a nossa força, a nossa união, ela faz a coisa acontecer, tá, gente? Estamos encerrando o nosso programa, né? E é um orgulho imenso, né, ter feito esse primeiro episódio justamente com vocês para tratar justamente desse tema, a educação e as suas transversalidades, e a educação para relações étnico-raciais. E aí eu gostaria que cada uma de vocês pudesse trazer uma frase, um pensamento, um mantra, um ponto de macumba, uma oração, algo que vocês queiram trazer para a população e que reflita aí o pensamento de vocês. A gente tem uma frase que acho que é única do Mutúnel, acho que a gente trabalha nessa frase, que a Rosa sempre lembra, né, fala para todo mundo. A gente trabalha e vem trabalhando ao longo do nosso processo de formação a frase do Ubuntu: eu sou porque todos nós somos, né? Então é unidas, é pensando juntas, é planejando juntas que a gente procura que todos sejamos não racistas, praticamos uma educação não racista. A gente também segue muito, né, quando a gente está com um problema, com uma dificuldade, Conceição e Evaristo. Se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. É isso aí.
Oi, meninas, muito obrigado. Obrigado a todas, tá? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado. E finalizamos aqui o nosso primeiro EduCast com Toninho da Educação.